Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem, muito bem. Aproveitando esse tempo que você está tendo, estudando bastante, colocando em dia todas as suas aulas, né? Dando uma olhada também lá no seu material didático, porque isso vai fazer uma diferença para você muito grande lá no futuro. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do Site Digital. Hoje nós vamos dar uma olhada aí em alguns aspectos, algumas características físicas do continente africano. Para ser mais específico, nós vamos tratar de ver o quê? Nós vamos tratar de ver aí características de relevo. Né? E você não se preocupe de forma nenhuma que o relevo africano, ele é de certa forma, por assim dizer, um relevo que ele se apresenta de forma muito simples. Só que para a gente relembrar um pouco aí, ou para a gente entender, melhor dizendo, as características desse relevo africano, nós vamos ter que retornar atrás, um pouquinho outros conhecimentos e fazer uma breve revisão aí a respeito de relevo. Então, quando a gente estuda relevo terrestre, o que acaba acontecendo é que a gente tem que entender, antes de tudo, que o relevo do nosso planeta ele é um relevo que apresenta uma dinâmica muito grande. Tá? Então, apesar de ser uma dinâmica lenta, que vai levar milhões de anos para ocorrerem transformações no relevo, ela existe, tá certo? E você lembra qual é a origem de tudo isso? A origem de tudo isso está diretamente relacionada com a evolução geológica do nosso planeta. Vamos lá, ó, recapitulando rapidinho, né? Então nós sabemos que num primeiro momento aí existem algumas teorias que procuram explicar a formação geológica do nosso planeta, né? Você lembra lá aquela teoria da deriva continental? Existia um gigantesco bloco chamado de Pangeia, um conjunto de forças internas do nosso planeta fez com que esse grande bloco continental fosse se separando. E aí se formando os continentes. Essa começa, e daí uma teoria que vai nesse mesmo sentido, buscando basicamente complementar ela, é a teoria também das placas tectônicas. Então hoje, se nós formos pensar um pouquinho da realidade geológica do nosso planeta, nós temos o quê? As camadas da Terra. A camada mais externa, que é onde nós estamos, ela é conhecida como o quê? Ela é conhecida aí como litosfera, né? A crosta terrestre, por assim dizer. Logo abaixo nós temos o manto e o núcleo. Então nessa crosta terrestre é a parte sólida do nosso planeta, e a parte interna do nosso planeta apresenta-se o quê? Apresenta-se aí com temperaturas muito elevadas. E essa nossa parte mais externa, que é a crosta, se ela fosse hermeticamente fechada, um dia ia, pum, explodir, a gente ia tudo para os ares. Isso não acontece por quê? Porque existem válvulas de escape entre essas gigantescas placas tectônicas, que são basicamente o quê? São essas falhas que nós temos aí. E essas placas tectônicas, elas tratam muitas vezes também de ter um movimento muito próprio. Ora se afastando, ora tratando justamente aí de converger uma contra a outra. Então esses movimentos de placas tectônicas, somados, por exemplo, ao vulcanismo e coisa parecida, elas vão formar um conjunto de agentes do relevo, que eles são chamados de agentes internos do relevo. Né? Esses agentes internos do relevo, por exemplo, nós acabamos sendo que eles são os grandes responsáveis por principalmente formar o relevo. Um exemplo muito simples, né? Você tem uma placa tectônica aqui e outra aqui, elas estão se chocando levemente. Digamos que a borda dessa placa tectônica, ela vai tratar de fazer o quê? Ela vai tratar justamente de se deformar. Toda a região de contato entre essas duas placas tectônicas, elas acabam fazendo o quê? Elas acabam sendo regiões aí que vão formar grandes cadeias de montanha. Eu vou ficar só nesse exemplo, que eu acho que a gente não precisa aí. Mas uma vez formado esses diferentes tipos, essas diferentes formas de relevo, o que nós acabamos tendo? Vão existir um outro conjunto de agentes do relevo e acaba esse outro conjunto de agentes de relevo fazendo o quê? Um trabalho contrário.
eles vão lentamente desgastando, modelando o relevo. Tá? Então daí nós dizemos o quê? Que esses agentes externos, como a chuva, como o vento e assim por diante, nós acabamos sendo que eles vão criando um processo erosivo e vão desgastando tudo isso, certo? Então existem diferenças aí na forma da ação. Vamos pensar assim de uma forma muito simplificada. Enquanto os agentes internos, os endógenos, estão formando o relevo, os agentes externos, os exógenos, estão tratando de fazer o quê? Estão tratando de modelar esse mesmo relevo aí. Viu como é legal isso? Como é muito legal mesmo? Então vamos lá. Agora que a gente conseguiu relembrar, vamos pensar assim, as principais características desse relevo, de sua formação, agora finalmente nós podemos chegar aqui na nossa realidade africana. Tá? O que é essa nossa realidade africana aí? Então você preste atenção aqui, que nós encontramos um mapa, tá certo que aqui é relevo e hidrografia, mas não tem problema nenhum. Eu também chamo sua atenção. Quer acompanhar melhor aí? Tá lá no seu livro didático ele, tá? Então o que nós percebemos logo de cara? Que relevo africano, ele é um relevo, por assim dizer, muito simples. Tá? Ele é um relevo muito simples e tem uma razão principal. A maior parte do território africano aqui, ele vai ser assentado em uma gigantesca placa tectônica, que é a placa africana. Olha que beleza! Então, quando você bate o olho aqui, nós acabamos percebendo o quê? Que aqui do lado existe justamente uma reguinha, uma legenda. E que nessa legenda nós acabamos encontrando as diferenças de altitude. Então o verdinho, né? Verdinho você pode ver aí que vai a partir de 0 a 150 metros. Quando nós entramos nesse verde um pouco mais claro, vai de 150 a 300, passamos pelo amarelo, pelo rosa, e vamos até as maiores altitudes acima de 3.000 metros. Tá? Então se você bater o olho simplesmente em cima desse mapa, o que é que você acaba percebendo de cara? Você vai acabar percebendo de cara que esse mapinha ele vai ter uma grande característica. Ele é formado, em sua grande maioria, certo? Por essas formações de relevo caracterizadas pelas baixas altitudes. Esta é a grande marca. Né? Por que seria então assim? É aquilo que eu acabei de falar para você. Nós encontramos que a maior parte desse território aqui, ele é assentado sobre uma gigantesca placa tectônica. Então, são milhões de anos que nós não temos a ação dos chamados agentes internos, como nós sabemos, vai tratar de fazer o quê? Vai tratar de formar. Então, ocorre o desgaste, e o desgaste em grande quantidade aí, né? Então a maior parte dessa região vai ser formada por o quê? Grandes planícies e planaltos que dificilmente aí eles vão ultrapassar o quê? Os 200, 300 metros de altitude. Mas por assim dizer, daí nós encontramos algumas formas que se destacam. Por exemplo, uma cadeia de montanhas que está mais ao norte do continente africano, conhecida como a famosa cadeia do Atlas. Então, montanha surge em grande quantidade, né? Presença de alguns planaltos também, como é o caso do Planalto do Darfur, o importante Planalto da Etiópia e dos Grandes Lagos, onde nós acabamos tendo grandes altitudes europeias. Europeias não, quem que está falando em Europa aqui? Africano, minha gente, vamos lá, tá? Além disso, né? Mas nessa região aqui mais voltada mais para o centro-sul da África aí, também presenças de montes importantes, mas talvez a formação que mais chama a atenção aí é o famoso Planalto do Bié. Lembrando sempre, falei para você assim, ó, é assentado sobre uma gigantesca placa tectônica, mais ou menos, né?
aqui nessa região entre os planaltos dos Grandes Lagos e da Etiópia, nós vamos ter uma gigantesca falha geológica, né? E essa gigantesca falha geológica é a razão para a presença de planaltos e até mesmo de alguns lagos tectônicos aí. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.